Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Você chegou ao Vozes da Terceira Terra. Aqui é o Tio Nitro do Nitrocast e você está escutando Vozes da Terceira Terra, um podcast que é doido demais! Dois ou um. Eu começo. Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Arthur. Eu sou o Ivar. Meu nome é Marcelo. Isso é. Sacanei de propósito. Meu nome é Enéas agora, pô. Não, só pra ficar diferente. Só que tá em ano de eleição presidencial. Quem escuta o Bear Swarm entendeu a piada. Vocês não entenderam a piada. Tudo bem. Tá. Hoje nós vamos falar sobre o que, Arthur? Sobre trilhas, RPGs de trilhas. Como você seguir um trilho e conduzir. Esse podcast não é sobre RPG, é sobre trekking. É sobre ferrovias. Ah, né? pensei que fosse. Não, é sobre não é mata, É, cara. É trilha, naturalismo, verdade, Não, sobre Pois é. como montar, conduzir, administrar RPGs em trilhos. O que é vantagens e desvantagens Isso. também. Uhum. O que a gente tá falando de trilhos aqui, o pessoal conhece como railroading, né? Que é trilho de trem. É você colocar a aventura num trilho de trem. Normalmente, você fala isso pra um DM, pega um DM aleatório na rua. Como se existisse, né? Ah, é fácil, né? Para o cara na vida e fala, você é DM? Não. Para o cara, você é DM? Sou. Ah, então você gosta de trilha? O cara vai falar, não. Você gosta de railroad? O cara vai falar, não, é uma porcaria. Não, DM não. O DM vai falar que ele faz. Vai falar jogador. Depois de você conversar com o cara e pagar umas 2 cervejas, Ele e você quer- mostrar ele é- que você não quer atacar o cara, sabe? Ele admite. Ele O cara admite. admite fácil. Mas por que tanto ódio são com aquelas railroad, aventuras vai? assim, são aquelas falou- aventuras lineares. Exatamente. Ou seja, você vai sempre do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C e do ponto C para a conclusão, que já está planejada desde o começo da aventura. E por que tanto ódio às trilhas? Porque nesse caso, o jogador que joga uma aventura tipo trilho, ou tipo linear, ou tipo railroad, ele se sente assim, Num meio. trilho. Hã? No trilho. Num trilho, ele não As consegue ações- sair. As Ele ações não se- interessam. ele não Não se influenciam. sente livre, né? Pra fazer o que ele quiser. Uhum. Ele tem que seguir aquela. Na verdade, o que o mestre O que manda. acontece é que a história quem conta é o DM, é o mestre, e o jogador, ele passa de ser um protagonista, os jogadores eles deixam de ser protagonistas e passam a ser ou coadjuvantes ou espectadores da história do DM. Em linhas gerais, é isso, mas na verdade pode ser muito mais do que isso e no bom sentido. Típico exemplo de jogo de trilho é aquele... Acho que todo mundo já ouviu esse exemplo. Vocês estão andando por uma estrada. À direita aparece um casarão abandonado. Vocês vão entrar no casarão ou vão seguir? Não vão seguir. Não, mas vocês estão cansados, sem comida. Não, na verdade o mago tem aquela colher que cria... Mas a gente está cansado, não, vamos seguir. Começa a chover. Começa a chover muito forte. Não, a gente continua, a gente aguenta a chuva. Levanta-se um exército de mortos-vivos e cerca vocês em todas as direções, exceto na casa. Tudo bem, Dan, a gente entra na casa. Ai, tá bom. O que tem na casa, hein? Ou clássico. esse é o exemplo clássico de trilho. Eu ataco a casa. Find me or give me a Mando um quest. fireball na casa. Tem um outro exemplo de trilho. Esse é o exemplo de trilho óbvio que todo mundo faz quando tem 14 anos de idade. Agora, tem um outro exemplo de trilho que é aquele. Se vocês vão conversar com O velhinho tá vendo? Não, nós vamos seguir reto. Beleza, vocês chegam na dungeon que vocês têm que encontrar. Vocês vão conversar com o velhinho? Vamos. O velhinho conversa com vocês e vocês fala pra vocês irem na dungeon. Tanto faz conversar com o velhinho ou não, vocês vão acabar parando na mesma dungeon. As suas ações não importam. Né? Ou então você tem o seguinte: você tem uma encruzilhada no caminho que estão seguindo. Se você for pro leste, você vai parar em uma caverna. Se você for pro norte, você vai parar na mesma caverna. Se você for pro leste, você vai parar também na mesma caverna. Pro oeste. Pro oeste. E se você voltar por onde você veio, você vai acabar parando numa caverna. Que é a mesma. Que é a mesma. Basicamente, o DM cria uma aventura só. Não interessa se você escolhe o caminho da esquerda ou da direita, você vai dar no mesmo lugar. Porque o DM tem uma aventura só. Mas isso necessariamente não é uma coisa ruim, cara. Ou a coisa ruim é quando o jogador percebe que está em trilhos. Acho que o Ivar preparou alguma coisa sobre Não, mas isso. eu acho né? assim, antes do Ivar falar, eu acho assim, esses tipos de aventuras são muito boas pra eventos. Ou aventuras que você não preparou muito, aquela aventura que você tem sempre guardada na manga. Sim. Eu, por exemplo, sempre carrego uma aventura, né? Eu carrego uma sequência de eventos, agora no D&D, na quarta edição tá muito mais fácil. Eu sempre tenho uma sequência de 2 ou 3 encontros que eu carrego na minha mochila.
Se por um acaso precisar mestrar uma aventura de supetão, que nem aconteceu na Páscoa, por exemplo, já tá lá. Não importa o que vocês façam, vocês vão do encontro A para o encontro B, do encontro B para o encontro C. E do encontro C para a conclusão que já está planejada. Então isso é muito bom para eventos. Sim. Quando você quer demonstrar um sistema, por exemplo, num evento. Muito bom. Tá? Para iniciantes, né? Quer dizer, você Como sabe. você está testando um sistema? Exato, né? Você sabe o que vai acontecer ali. Às vezes você pode usar isso no meio de uma aventura um pouco mais elaborada. Numa campanha, né? Por exemplo, você precisa que uma certa cena aconteça de qualquer jeito para dar progresso na aventura. Então, naquele momento, você tira as opções dos jogadores, você coloca a cena que você quer e depois você abre novamente. Mas isso é ruim, porque o raciocínio dos jogadores, a crítica dos jogadores, eu entendo, é que não importa, minhas ações não importam, eu não estou jogando, eu estou participando da história do cara. O DM quer contar uma história e nós somos as vítimas da vez, nós somos fantoches na mão dele. É aquela metáfora de que o DM é o produtor, diretor e roteirista do filme, nós somos os personagens. É isso mesmo, porque o personagem tem que fazer a cena, enquanto o diretor não achar que a cena tá boa, ele vai ter que repetir a cena. Essa é a definição. Os jogadores não gostam disso, porque cadê as minhas ações? Quer dizer, as minhas ações não fazem diferença. Né? Isso é totalmente frustrante. Eu joguei com o DM uma vez, era uma campanha de supers, e ele tinha um pouco o hábito de fazer isso, porque ele queria que a história seguisse o que ele havia planejado. Ele queria ser um escritor, só que não conseguia, frustrado, então ia jogar RPG. Isso, ele deixava que a gente criasse os personagens, mas a história era dele, sabe? Então, como que ele fazia pra gente seguir o que ele havia planejado? Nós éramos um grupo de supers, e ele sempre haviam as forças de agências de segurança nacional e internacional, como o NSA, que sempre que aparecia uma situação onde a gente tinha que fazer o que ele queria, ele colocava vários batalhões de agentes especiais armados com armas que atingiam as fraquezas dos personagens. Então não tinha como você lutar contra. Que bom, hein? Em vez de procurar uma situação, uma solução mais Isso acontece muito prática, quando o DM quer adaptar um filme, um livro, um gibi. Você quer... Eu já cometi esse erro. Fielmente, digamos assim. Não é nem fielmente, é porque assim, eu peguei uma história do Conan, ou peguei o Silent Hill, por exemplo, videogame. Vou adaptar. Eu tenho aquele roteiro. Se você faz alguma coisa que não encaixa a narrativa naquele roteiro, eu não sei o que fazer. Então eu vou dar um jeito de fazer você voltar para a direção que eu quero. E aí que acontece o desastre. Isso é muito importante. Trilhos, aventuras de trilhos são importantes, necessárias e boas de se criar. O lance é você camuflar esses trilhos. Você, DM, GM, narrador, camuflar esses trilhos. Sabe o que os olhos não veem e o coração não sente? Se o jogador não souber que as ações dele não importam, se o jogador não... ou tem pouca importância, pode ser que você tenha colocado para a esquerda vai do ponto A para o B, para o C e para o D. Para a direita vai do ponto A para o C, para o B e para o D, por exemplo. Né? As ações têm alguma relevância para a história. Né? Alguma, mas de qualquer forma eles vão passar pelo ponto B, C e D. Não importa. Obrigatoriamente. Se você aí que você colocou uma observação importante. Esse trilho não é sempre em linha reta. Eu acho que o maior problema é quando o DM faz uma aventura que é um trilho que vai só em linha reta. Então, mas o importante é o seguinte, mas não tem problema. É que desde ele obriga as pessoas a passar, os jogadores a passarem pelas cenas que ele planejou. Você tira um pouco da liberdade de escolha. Sim. Mas não tem problema. Desde que os jogadores não saibam. Aí sim. Como é que você cria a ilusão de que as escolhas do jogador importam? Porque você tem que criar essa mágica. Né? Você tem sugestões de como fazer isso aí, Var? Bom, a princípio é o seguinte. Primeiro de tudo, escute muito do que os seus jogadores falam. Deixa certas horas eles conversando, eles falando. E se você... Vamos pegar uma aventura... Chuta uma ambientação, vamos ver. Dark Sun. Dark Sun. Tá? Então imagine que eu tenho uma torre de um daqueles magos que são os Defilers. É um dos pontos onde os meus jogadores querem ir. Mas eles ficam falando e falam, não, a gente podia ir para a cidade tal, a gente podia ir para outro lugar. Você secretamente, atrás do seu escudo do mestre, se você usar, você adapta aquele encontro da torre do mago Defiler para acontecer nessa cidade, talvez com outro personagem. E põe outro nome de cidade. Ou assim, se o encontro acontecer numa torre e o pessoal fala que vai para uma cidade onde não tem torre, você adapta a cena para acontecer num andar de cima de uma taverna, num mercado, numa casa, e a pessoa que daria informação não precisa ser necessariamente um mago Defiler, pode ser um outro tipo de personagem, um bárbaro Tricrim, por exemplo. Isso acontece muito em aventuras de investigação. Porque se os jogadores não continuarem investigando o mistério, não acharem as pistas, não tem aventura. Então, você coloca lá, a maneira que eu faço, por exemplo, aqui um esqueletinho. Tipo, a pista A tá com o cadáver no beco,
que vai levar a pista B, que tá com a prostituta, que vai levar a pista D, que tá com o policial aposentado. Aquele organograma básico. Né? Só que tem. Você tem assim os pontos específicos. Só que eu sempre faço de maneira que é mais direto, mais A, B, C e D até o final, e tem o outro caminho que é o caminho mais enrolado, que eu crio situações potenciais, assim, uma coisa gigante. De ter uma vez que eu criei uma aventura de Planescape, que assim, do lado esquerdo da folha do meu organograma era A, B, C. Super comprido, no topo da folha A, no meio B, embaixo C. Que o B era um evento num rio, no rio Styx. E C era chegar em Sigil e ir lá num templo. E aí começava no plano material primário. Do outro lado do meu organograma, tinha até F. A, B, C, D, E, F. Aí depois, não tinha o B, não tinha C, né? A, D, E, F. A, D, E, F, G. Desculpa, tinha até G. A, D, E, F, G. E aí ia pro B. Pro C. Pro C. Legal. Então não passava. E tinha alguns pontos em que eles podiam ir pro C. Tinha duas situações na parte direita do organograma e que chegava no B. Que era importante eles toparem com uma tribo que vivia perto desse rio. Só que, se de maneira geral os jogadores seguissem por um caminho que eles não iam ir pro rio Styx de jeito nenhum, a mesma informação que estava com essa tribo estava em outro lugar. Eu coloquei 3 lugares possíveis dessa mesma informação para eles irem até C, né, que era chegar em Sigil. Então, na aventura de mistério você faz muito isso. Os jogadores foram na prostituta primeiro e depois foram pro cadáver, nunca foram pro policial. Não tem problema, troca a pista. A pista mais importante, já que eles já chegaram na prostituta sem chegar no cadáver, eles conseguiram chegar, né, adivinharam, ou sei lá, foram bons de dedução, pega a pista do cadáver, já não serve mais, pega a pista que estava no policial e põe no cadáver. Esse cadáver é o cadáver do policial que está morto. Por exemplo. Isso, por exemplo, vai forçá-los a ir conversar com outro policial, talvez o parceiro do cara. Então, os jogadores acham que estão numa aventura completamente aberta, quando na verdade eles estão só andando pelos trilhos, eles só não sabem disso. Cara, isso me lembra muito daquele jogo de tabuleiro, o Scotland Yard, cara. Nossa. Scotland Yard, como é que era o Scotland Yard? Eu tô com aqui na cabeça, mas é o Interpol. Você é um aprendiz de detetive do Sherlock Holmes. E existem vários lembrei. lugares, tipo a doca, Scotland Yard mesmo, a farmácia. E você vai entrando... E você tem um livrinho de casos, né? Isso, aí você pega a pista daquele lugar. O duro desse jogo é que quem nunca leu nenhum livro do Arthur Conan Doyle não sabe que o principal vilão do Sherlock Holmes é o Moriarty. E a maioria dos casos é o Moriarty, que é o assassino. O perpetrador. Então tem muita gente que sai brava do jogo, irritado com essa... Pô, essa porra de jogo, quem que é esse Moriarty? Pelo amor de Deus. Mas é mais ou menos isso aí, sim, sabe? É interessante. Você tem, assim, uma sequência de pistas, para serem encontradas. A sequência em que elas são encontradas não faz muita diferença, mas você tem que encontrar um número mínimo para que o caso faça sentido. Então esse seria um trilho um pouco mais suave. Você não tem que forçar eles a passarem pelos pontos em sequência. Sim. Eles passam por todos os pontos, mas a sequência, nesse eles caso... escolhem a sequência. A sequência, nesse caso, não faz muita diferença, porque as pistas não são sequenciais. Eles vão montando uma imagem maior sobre o crime que aconteceu. Tô tentando lembrar o nome. Boa ideia, cara. Boa referência. Tô tentando lembrar o nome de um... é excelente. Na dúvida, DM, quer saber como faz a aventura em trilho? Joga Scotland Yard. Eu tô tentando lembrar o nome, eu não consigo lembrar de jeito nenhum o nome da... Eu achei que eu tivesse anotado, não anotei. Tem uma aventura, um módulo, que saiu pra Call of Cthulhu, que se passa em Nova York nos anos 20, aí tem adaptação, pra jogar em 1820 e pra jogar em 1960, eu acho. Tem o que tem na cidade, o que não tem. Não consigo lembrar o nome. É uma aventura gigante, assim, 64 páginas. Ele é todo assim. Os jogadores vão seguir um trilho. Cara, tem um fluxograma no final da aventura pro DM usar. Por exemplo, ele vai colocando xzinho ou xão do sucesso menor ou sucesso maior dos jogadores em certas cenas. Tem lá o quadradinho da cena. Ele acumulando tantos pontos numa cena, ele já tem pista suficiente para ir para a próxima ou para pular para outra, sabe? Então você vai montando, a aventura vai acontecer na medida que os jogadores com mais bem-sucedidos ou mais mal eles se dão em determinadas cenas do jogo. E aí você vai montando aquele módulo e eles vão chegando à conclusão. Que legal. Você vai praticamente colocando os trilhos na frente dos jogadores à medida que eles vão olhando. Eles vão jogando. O cenário tá tudo pronto, todas as pistas prontas, tudo que vai acontecer pronto. Por exemplo, você tem algumas pequenas diferenças. Os 2 vilões, que são 2 bruxos lá, eles são, ou eles vão ficar sabendo dos jogadores logo cedo, ou eles vão demorar para sacar que os jogadores estão indo atrás deles. E isso vai fazer com que certas coisas se adiantem ou não. Certas pessoas cheguem para conversar, por exemplo, se os vilões são mais poderosos, ficaram sabendo do jogador muito cedo, e você sabe isso colocando os xizinhos ou xões e contabilizando os pontos, certa criatura ou certa figura vai se aproximar deles para compensar, para ajudar. Ou não.
Se os vilões demorarem para os jogadores não forem muito burros, os vilões demorarem para saber que os jogadores estão atrás deles, essa figura nunca vai aparecer, porque não vai haver necessidade. E não vai ter importância na história. Eu não consigu lembrar o nome. Na próxima gravação eu trago o nome. A gente tá falando... Não, saiu tem 3, 4 meses. Recente pra caramba. Você pode comprar... Na verdade, acho que ela saiu só em PDF, inclusive. Você compra lá no drive-thru, não tenho certeza. Depois eu vou confirmar. São tipos de trilhos diferentes, né? Você pode ter um trilho simples ou um trilho complexo demais. Uma rede de trilhos? Isso, uma rede de Uma trilhos. teia. Uma pergunta sobre essa aventura do Call of Cthulhu. As pistas têm que ser descobertas numa sequência ou não faz diferença? Você tem dois caminhos a seguir. Você tem, se os jogadores não encontrarem a pista de jeito nenhum naquele lugar e irem para outro lugar, também não encontrarem de jeito nenhum, tem lá um evento engatilhado que força, basicamente joga a pista no colo dos jogadores. Se eles tentarem cometerem muitos erros num lugar, depois no outro, e a ponto de aventura começar a querer atrasar, a pista cai no colo dos jogadores. Certo. Isso também é interessante quando os jogadores estão completamente sem ideia, sem saber o que fazer. Numa aventura desse tipo. Por isso que você vai contabilizando xzinho ou xão. Mas aí assim, você joga no trilho, quer dizer, para a aventura poder andar, ou você descarta aquela linha de investigação, aquela aventura e começa alguma outra coisa, deixa o caso em aberto, ou você, mestre, coloca um NPC no jogo, ou coloca uma situação em que isso força os jogadores a voltarem pro trilho, voltarem pra aventura. É aquele típico elemento, os caras saem do prédio, foi mais um beco sem saída, não conseguimos nada. E aí passa um carro atirando neles, por exemplo. Ou então cai um cadáver, ou então chega um garoto e entrega, moça, fulana me deu uma coisa, uma moça bonita me deu o dinheiro pra te entregar isso aqui. Você joga a pista na cara dos jogadores, dá um tapa neles, pega um tijolo, entendeu? Enrola a pista e joga na janela do jogador. Clássico. Pois é. Clássico de... História de whodunit. História no ar, né? Eu acho que então a dica mais valiosa para quem for fazer esse tipo de aventura é você fazer várias sequências. Várias estações. É você estar preparado para esticar ou encurtar os seus trilhos. Ter aquela mesma sequência, igual o exemplo da casa, de forçar os jogadores a entrarem na casa, não dá certo. Porque você tira essa ilusão de livre-arbítrio. Às vezes eles poderiam andar mais pra frente, entrar numa caverna pra se proteger e cair dentro da casa. Ou você adapta as situações da casa pra dentro da caverna. Ou então eles chegaram numa taverna. Ou então na cidade que eles queriam chegar de qualquer forma, eles acabam topando com essa casa. Você não pode fazer com que os jogadores pensem que você está empurrando. Você está obrigando eles a fazer o que você, mestre, o que você quer. Eles têm que fazer exatamente o que você quer, mas eles não podem saber disso. Eles só não podem saber. Acontece, por exemplo, já aconteceu comigo, né? É mais ou menos como campanha política, sabe? Você quer que as pessoas façam aquilo que você quer, que votem em você. Mas você não pode obrigá-las a votarem em você. Isso tem que ser legal. Não sei se aconteceu com vocês mestrando, mas já aconteceu comigo jogando. O mestre tinha armado uma situação que era uma criatura humanoide, mas toda feita com insetos. Era um ser extremamente difícil da gente matar. Porque cada espadada você arrancava uns 3, 4 besorros, umas 5, 6 mosquinhas e não conseguia destruir o bicho de jeito nenhum. Qual que foi a nossa sacada de jogador? A gente pegou, era uma lona da barraca, cada um pegou de um lado, saiu correndo e jogou o bicho inteiro dentro do fogo. O mestre ficou com aquela cara assim, tipo, droga, acabou minha aventura. Acabou 3 horas de aventura aqui. O cara, acho que ele fez aquele encontro e mais alguma coisa pra acabar a aventura e... Isso nunca aconteceu comigo porque eu sou um DM estranho, eu torço pelos jogadores. Tanto é que o seu jogador faz isso, põe um vilão super difícil e alguém tem uma sacada muito boa. Geralmente vê uma rachadura na armadura mesmo. Eu cometi uma falha ali, não percebi. E o jogador saca e mata o cara num round. Eu dou muito XP pra esse cara. Eu premio, porque eu torço pelos jogadores. Vocês não fazem ideia, os sentimentos misturados quando eu rolo um 20 pra um monstro, cara. Eu falo, yes, 20! Ai, droga, vou dar dano máximo no cara. Sabe? Eu me seguro pra não ajudar os caras de vez em quando. Sabe? Pra não... Se eu ajudar demais também não tem graça a aventura. Tem que ter desafio, tem que ser perigoso, né? Sim. Mas vocês não fazem ideia de como eu me seguro pra não ajudar. Então, nunca aconteceu comigo porque eu gosto disso. Eu torço pros jogadores. Então, se eles fazem isso, eu bato palmas e dou XP. Sim, mas você tem outros eventos já preparados, né? Talvez não. Geralmente tenho. Mas pode acontecer numa aventura de 4 horas, acabar terminando em 2 por causa disso. Existe também um jeito de você fazer isso, de modo que, sim, a aventura é um trilho, ela tem só um caminho, mas que os jogadores não fiquem frustrados. Por exemplo, você joga esses personagens numa masmorra, uma caverna, e você vai colocando sala após sala, mas não tem, por exemplo, bifurcação. Eles têm que passar por todas as salas
Cada sala tem um desafio diferente. Tipo Fuga da Dungeon de Zanzibar, assim. Por exemplo, né? Ou então, como o Tiny Adventures também, que você solta o personagem, ele vai, né? Cordinha, coloca. Seria mais ou menos como se fossem os livros-jogos também. Que livro-jogo você ainda tem uma certa escolha de ações e alguns caminhos, mas mesmo alguns livros-jogos, sim, você tem alguns caminhos, mas eles têm hubs, ou seja, você tem horas que você tem encontros obrigatórios que você tem que fazer. O caminho se bifurca e depois eles se encontram. Isso mesmo. Né? Então, entre cada ponto do trilho, você tem alguns caminhos possíveis, mas alguns encontros são obrigatórios. Para quem lembra da série Fighting Fantasy, ou então das Aventuras Fantásticas, um fugiu aqui, né? O volume 5, que era o Calabouço da Morte, na capa tinha um bicho que era chamado Besta Abjeta, né? E aquele era um encontro obrigatório. Independente do caminho que você fosse fazer no Calabouço da Morte, você ia encontrar a Besta Abjeta. Então, quer dizer, era um jeito do escritor botar o jogador num trilho para que a partir dali a aventura pudesse progredir por um caminho já pré-definido. Então, Evar, seguindo essa sua linha de raciocínio, vai a pergunta para os dois. Vou começar com o Marcelo, que você já falou. Lá vem, meu. Eu odeio quando o Arthur faz isso. Toda dungeon é uma aventura trilho? Não. Não. Na verdade, a maior parte das dungeons é uma aventura mapa, mas a gente vai falar sobre isso no próximo gravação. Ah, então tá. Porque quanto mais bifurcações e mais salas com várias saídas existem, então maior a possibilidade dos jogadores fazerem caminhos que você às vezes nem pensou a respeito. Tá. Mas ela pode ser trilho. Pode. Se você puser hubs o suficiente, porque não é bom também ser uma sala atrás da outra, fica chato. Mesmo na Fuga da Dungeon de Zanzibar tem 3 situações, se não me engano, em que você pode ir por uma sala ou por outra. Se você fizer essa coisa de ser, por exemplo, uma sala atrás da outra, ou você faz isso com poucas salas, ou você coloca um tema, por exemplo, tempo limite para eles passarem por tudo, faz uma coisa meio survival horror, você tem que escapar dali. Você pode fazer de duas maneiras, os dois extremos. Você põe uma dungeon, que é uma sala atrás da outra, com algumas bifurcações. De determinada sala, você vai para uma ou para outra, mas logo depois do outro lado, junto de novo. Os jogadores nunca vão saber. Você faz os hubs também. Ou o contrário, você faz uma aventura totalmente com galhos, né, com ramificações, mas com vários hubs. Como se fosse uma trança. Está cheio de metáfora. Trama. Né? Uma trama, Uma teia. Depois de certo, se eles foram para a esquerda... Ponto cruz. Não, e uma coisa legal, uma coisa que eu gosto... Ô, cara, minha mãe faz ponto cruz, cara. Crochê? Crochê minha avó fazia. Ah, então tá. Vai lá, continua, Marcelo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é o seguinte... Ponto cruz? Não. Vai lá. Enfim. Voltando. Uma coisa que eu gosto de fazer, geralmente com dungeons, mas não precisa ser só com dungeon não. Aventuras modernas eu acho mais difícil de fazer. Mas aventura que é mais sai no braço, sabe? Fight me or give me a quest. Eu gosto de fazer com que um dos caminhos seja difícil e o outro caminho seja fácil. Difícil e fácil em que sentido? É porque assim, eu sou gameista, nós vamos falar sobre isso um dia, né? Eu não gosto muito de jogos de simulação, eu sou gameista. Eu gosto de jogar assim, por que acontece, por que se eu cair do prédio, eu tomo o mesmo dano que se cair uma pedra na minha cabeça? Porque são as regras do jogo, entendeu? Você não discute por que no War vocês podem atacar com 3 exércitos, por mais que você tenha 20 no Brasil, entendeu? São as regras do jogo. Porque é assim que funciona, né? Com o tempo os meus jogadores começam a perceber isso. E até hoje, pelo menos todos acharam muito divertidos. Eles sabem que às vezes eu coloco dungeons ou aventuras em outras situações em que tem o caminho que é difícil e o caminho que é fácil. Que é super baseado em jogo de RPG de computador. Já jogaram aquele Shadow over Mistara? Tem várias situações em que você pode ir pra cima ou pra baixo. Um dos dois caminhos é sempre mais difícil. Não joguei isso. É um jogo de arcade, eu tenho ele emulado no computador. É um jogo velho. Mas eu lembro de 2 exemplos. Um deles é recente, tem o Mass Effect. Então, é só terminar. Meus jogadores, eu não conto isso pra eles, mas depois de um tempo, com alguns anos jogando comigo, eles começam a perceber que eu sempre faço isso. Eles viram assim, mas a gente passou pelo caminho difícil. Eu falei, passaram. Qual que era o caminho fácil? Vocês tinham que ter ido pra outro lugar. Agora não tem volta mais, vamos pro próximo. Daí a pouco chega um outro hub em que vai ter escolha difícil ou fácil. Então pra eles passa a ser meio videogame, sabe? Sempre achei isso, sabe, dar essa colher de chá pros jogadores. Eles saberem que tem as opções. E eu acho que é divertido, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Tá Mass Effect. Eu lembro de 2 exemplos assim que tem essas escolhas e que isso um pouco afeta o tipo de jogo. Mass Effect, especialmente nos diálogos, você tem sempre 3 opções em geral. Você pode ser um cara super legal, gente boa, você pode ser neutro, ou você pode ser um cuzão. Que é a melhor escolha, sempre se você quer se divertir, seja um cuzão.
seja um filho da puta e mande a galáxia Pro espaço. pro raio que o parta. As respostas são muito engraçadas, cara. Né? Eu lembro também do jogo do Indiana Jones pra PC, do Fate of Atlantis. Nossa, eu lembro disso Ah, daí também. eu nunca vi esse jogo. O jogo que estreou a tela colorida no meu computador. Oh, legal, hein? O jogo ele começa onde você pegando as pistas que vão te levar pra quest maior, você tem que pegar aquela bolinha de ouro do metal, tem que pegar também uma enguia, assim. Mas aí chega uma hora no meio do, digamos assim, no primeiro quinto do jogo, assim, passa essa parte introdutória e você escolhe um de três caminhos. Você pode ter o caminho do combate, onde quase tudo você resolve na porrada. Você tem um caminho da investigação e você tem um outro caminho que são cenas de ação, se eu não me lembro. Então você escolhe um desses três caminhos, o jogo vai ser diferente, o meio dele vai ser todo diferente por conta disso. O final é sempre o mesmo, mas o jeito que você passa pelos obstáculos muda. E os puzzles, os enigmas também mudam por conta disso. Seria uma aventura dividida em 3 trilhos. Isso é uma boa maneira de você fazer. Você pode, inclusive, como eu falei, deixar os seus jogadores saberem que tem esses trilhos. Eles só vão saber que estavam nos trilhos depois que eles já passaram. Não coloque assim, tipo, vocês veem um caminho pra frente, um pra um lado direito e outro pra esquerda. Escolham, né? Tinha também essa questão de trilhos mais fáceis, mais difíceis. Lembrei de um outro game agora, o Wing Commander, para quem curte batalha espacial. Infelizmente eu nunca joguei. Cara, era bem legal, sabe? Então você tinha assim... Os primeiros eram filmados, era com o Mark Hamill, né, cara? Não, esse foi o terceiro. Ah, foi só o terceiro? Foi só o terceiro que apareceu o Mark Hamill. O 1 e o 2 eram filmados. Não, o 1 e o 2 eram tudo animado, tudo CG. O 1 e o 2 era CG e o 3 era filmado? O 3 era filmado. Só o 3 era filmado. Ele tinha cutscenes. Não, foi o 3 ou 4. Eu tenho a caixa que eu comprei usado de um cara. E aparece o Mark Hamill como nas cutscenes, né? E você é o personagem do Mark Hamill. Enfim, o que acontecia assim, você passava por um setor, você começava com uma nave básica, você tinha um setor lá para defender. Se você ganhasse as 3 missões daquele setor, ou fosse muito bem sucedido, você partia para um outro setor, uma batalha da mesma dificuldade, mas você tinha um caça melhor. Se você perdesse, você prejudicava a missão inteira. Você ia para um outro sistema, com mais inimigos, a mesma nave ou uma nave pior, sabe? Então, conforme o seu sucesso, ou conforme os seus fracassos nessas missões, você teria trilhos diferentes para as mesmas missões, para o mesmo jogo. Então tem vários modos de você seguir esse jogo, depende do seu sucesso ou do seu fracasso. Massa. E é uma teia, mas assim, você vai fazendo trilhos por ela. Se você tem, por exemplo, uma missão muito fácil que depende de você ganhar todas as outras missões anteriores, se você perder algumas, você não chega nela. Entendi. Vocês perceberam que a gente acabou de fazer um Leo Saveja, né, cara? Não, calma. Vamos deixar o... Não, eu não tenho mais nada pra falar. I rest my case. Agora o resto é pra discussão sobre mapas. Não, então okay. Isso vai ficar pro então, próximo, né? Só então falar dos 3 tópicos, então. Vantagens e desvantagens das aventuras e campanhas do tipo trilho. Aventuras, por favor. Campanha tipo trilho, ninguém merece, né? Então, pro DM, as aventuras tipo trilho, elas dão... tipo um resumo que você tá fazendo agora. Não, é só aqueles 3 tópicos no começo, na abertura da definição. Estamos resumindo, então, a discussão. Vantagens e desvantagens, né? Elas dão menos trabalho para você planejar, você tem menos liberdade para os jogadores... Mas você, como DM, também tem mais controle sobre os eventos. A desvantagem é que você não pode deixar transparecer que é uma aventura trilho. Senão o pessoal vai ficar meio chateado porque eles vão ver que as ações dele, por mais que eles façam, não tem influência, não tem muita influência na sua aventura. Acabou as 3? São só 3, ué. Só coloquei 3. Então tá. Então vamos pro Leia ou Se Veja? Não, já acabamos de fazer o Leia ou Se Veja? Vai ter? Não vai fazer mais? Você tem algum? Ah, cara, tinha um monte de jogo aí que eu ia falar, mas... joga aí. Então joga a vinheta aí. Bota na roda beleza. Você tem... É verdade, é essa vinheta. Essa vinheta. Então, Leia ou Se Veja, cara. Tava vendo hoje, né? Peguei de manhã, uma amiga minha lá do trabalho, ela pediu vários jogos antigos, pra variar. Pediu pra quê? Pra ela jogar, que ela nunca tinha jogado. Ah, jogos de computador. Jogos de computador. Ah, tá. Eu achei que você tinha dado Banco Imobiliário, Jogo da Vida. Não. Jogo da Vida é um jogo de trilho. Não dou, cara. É verdade, cara. Jogo da Vida é trilho. Tem algumas bifurcações, mas você volta do mesmo lugar. É verdade, meu. Olha só. O Jogo da Vida é um jogo totalmente de trilho. Total. Já o Ju Scotland Yard nem tanto. Porque às vezes você consegue resolver o caso sem ter que passar por todos os lugares. Sim, mas aí você tem um mínimo de lugares que tem que passar. Exatamente. Tem uma quantidade mínima de pistas que tem que conseguir. Para o negócio fazer sentido. Sim. A não ser que você já tenha lido todo o livrinho e conheça as palavras da minha boca. Não, mas tem gente... Existe o mito de pessoas que pegam o caso do Scotland Yard, só de ler o caso já sabe responder as perguntas, né? Que é o assassino, o motivo, só da leitura do caso. É isso que dá você jogar com Gregory House. É verdade.
E eu Pô, peguei... pra mim não teve Tudo Doom? Ah, desculpa. Agora não quero mais. Ah, Repete então. É isso que dá jogar com Gregory House. Então, eu peguei vários jogos antigos e o outro que veio me chamar muita atenção hoje, justamente por causa dessa nossa conversa, foi de novo, o Monkey Island, cara. Então acho que não é leia ou se veja, só jogue. Né? Não. Isso aqui. Ah, hoje tem mais só jogos, Nosso né? jogo aqui pro Falando pessoal. de jogo, Então beleza, jogue. o final sempre vai ser o mesmo. Não, o Monkey Island tem 2 finais. Tem 2 finais? Tem 2 finais. Ah, você tá zoando, né, Sério. cara? É sério. É? É sério. Olha só. Uhum. Pode falar. Ah, vou falar o final, então... Tá, mas enfim. Tem o do refrigerante, o Monkey Island 1, que você Sim. joga o refrigerante no pirata, eu esqueci o nome do pirata. Bravo. Como é que ele chama o pirata do Monkey LeChuck. LeChuck. Aliás, um dos melhores piratas que eu já vi, assim, em todos os tempos. Eu acho ele melhor que o Jack E Sparrow. qual que é o outro final, você sabe? É o seguinte, cara, pra você sair da ilha Monkey Island e você voltar pra Melee Island, que é a primeira ilha do jogo, no meio da sua quest lá na Monkey Island, você tem uma hora que você joga uma pedra do alto de um penhasco e ela vai e destrói o navio que tá lá na praia. Aham. Os finais são diferentes se você destruir o navio ou se você não destruir o navio. Com essa pedra que voa. Ah, que legal, cara, não sabia não. Uhum. É que aqui jogou refrigerante nele e também você destrói o pirata porque você tem uma raiz lá dentro que é antifantasma, né? Ou algo assim. É muito bom, cara, as sacadas são muito boas. Mas falando sobre de trilhos, uma coisa que é interessante, no Monkey Island e na maioria de jogos de computer games dos anos 80 e nos anos 90 especialmente, você começa o jogo tendo acesso a 2, 3 ou 4 lugares só. E aí acontece uma coisa que o Marcelo falou. Conforme você vai descobrindo coisas, é como se um novo trilho fosse sendo colocado na sua frente e você tem acesso a mais uma área. O Quest for Glory também é assim. Ele começa, você tem vários lugares pra ir passando e depois vai abrindo. E aquele trilho chato, você pode pegar tipo Doom. Doom é um trilho reto. Você vai, mata. Não, mas é que você pode explorar as fases. Que é o que eu mais gostava de fazer. E a gente vai Mas falar não deixa de ser um trilho. É passa a fase, beleza. Passa a fase, beleza. Aí, Mata bicho, acha a chave, né? Acha as verdade. passagens. Nesse caso, quase os FPS, até mais recentemente, todos os FPS eram assim, pega Fear, por exemplo. É muito trilho, porque você sabe que em determinados momentos, por causa do próprio clima do jogo, você vai só enfrentar clones. Em determinados momentos, por causa do clima do jogo, não vai ter clone, vai ser só exploração e vencer os efeitos sobrenaturais que aparecem. Em single player mode, né? Single player. Último recado importante para os ouvintes. Nós, do Voz da Terceira Terra, ganhamos um RPG para jogar, que chama Kagematsu. Nós ganhamos uma versão do jogo para nós testarmos, fazermos o que a gente quisesse com ele. Ou gravar uma aventura, né, gravar o jogo, ou fazer uma resenha. Review. O que a gente quisesse, fazer o que a gente quisesse, desde que a gente fizesse alguma coisa com esse jogo, que saiu agora tem poucos meses. Quanto tempo vai que eu te falei desse negócio? Tem 1 mês, 2 meses, nem isso. Faz pouco tempo, ele tá meio pra ser... Ele foi recém-lançado, digamos assim. E nós ganhamos uma cópia para fazer o que a gente quiser. No caso, nós vamos... Fala isso não, cara. Fazer o que a gente quiser. Vai limpar a bunda. Vou no banheiro. Ué. E nós vamos jogar uma sessão de Kagematsu e vamos gravar. Por causa disso, semana que vem não terá Voz da Terceira Terra. Eu espero gravar um canal 2 e soltar o canal 2 para meio que, compensar. Mas não vai ter por um motivo justo. Nós estaremos gravando um episódio de sessão de jogo desse RPG que a gente ganhou. Tudo bem pra vocês? Tudo bem. Quem é? Não? Tá, e aí? Beleza. Então beleza. É só esse recado. Olá, a grande maioria das pessoas me conhece como Mike, moro em São Paulo, capital, tenho 30 anos e sou funcionário público. Meus pêsames. O motivo que me levou a enviar essa mensagem eletrônica além de prestar meus parabéns a toda a equipe pelo ótimo trabalho com o podcast, um dos meus favoritos, Valeu. foi a curiosidade despertada por vocês envolvendo o jogo Changeling The Dreaming. Em português ele ficou Changeling mesmo, né? Mas o Sonhar. O Sonhar. Sou também o dono da comunidade Changeling, o Sonhar, no Orkut, e usamos aquele espaço para discutir sobre o cenário. Tá vendo? Esse cara também tem Orkut, Marcelo. Ele também tem. No Brasil, quem não tem Orkut tem Facebook. Caso o Você- interesse... Ou tem Twitter. Não, tem nada a ver. eu tenho Facebook, cara, eu tenho Facebook para jogar o Tiny Adventures. Ai, meu Deus. Sou também o dono... Cadê? Achei.
Caso o interesse sobre o cenário /jogo persistir, poderíamos manter um papo para elucidar e, quem sabe, trazer novos entusiastas para esse tão desconhecido e, de certa forma, controverso cenário. Aguardo a resposta e, novamente, os meus parabéns à iniciativa. Mike, desculpa demorar tanto para te responder, mas os e-mails... a gente esquece de comentar e-mail. Agora que tem internet aqui... Esquece não, agora o Marcelo esquece. Na sala de gravação? Não, agora que tem internet aqui no estúdio, o Arthur vai acessar pra gente poder ler sempre. Eu estou tentando juntar a galera que jogava Changeling e o Sonhar, que é um povo que eu conheço, são umas 8 pessoas. Estou tentando juntá-los para gravar um bate-papo sobre Changeling, mas tá difícil, porque um pode de noite e o outro não pode de tarde. E alguns não gostam de ser gravados. É, tem 2 ou 3 pessoas... pessoas... não se sentem confortáveis. Exatamente, que falam assim, eu não quero participar porque você vai gravar, me sinto inibida. Ele não quer se expor, às vezes, né? Mas eu tô tentando convencê-los, eu já consegui convencer 2, as mulheres, vamos ver se elas convencem os maridos. E vamos ver se eu acho que são 3 casais. E agora eu vou ler o outro aqui. O título do e-mail é bom, ele é do André Antunes Neves. O título do e-mail é Vocês São Fodas. Obrigado, cara. Valeu. Bom dia. Caras, vocês são demais. Puta merda. Era tudo que planejava fazer. Um podcast ou grupo de podcast falando de RPG, videogames e, para meu total deslumbramento, sessões reais de RPG. Putz, cara, do caralho. Quero que vocês saibam que não consigo mais dirigir sem escutar os podcasts. Cara, o que é o Rodolfo Neto? É muito divertido tudo isso. Me sinto por volta dos 14 anos. Ele tá com 35. Não chegou na gente ainda, tá vendo os episódios antigos. É muito divertido tudo isso. Me sinto por volta dos 14 anos. Tô com 35. Quando passava todos os meus finais de semana jogando D&D, as piadas, a zoação, puta, muito sadio. Nossa, as piadas, zoação, as putas, muito sadio. Não é sadio não, cara. Piada de zoação de puta, só com camisinha e tomando banho depois. Não, e outra coisa, esquece. zoação de puta você apanha depois do cafetão. Pois é. E não esquece de passar um pente fino nos seus pentelhos, que é pra não pegar chato. Eu jogo desde a primeira edição, botava anúncio no jornal aqui no Rio de Janeiro para achar jogadores. Naquela época também... Nossa! Então, na época ninguém conhecia. Isso é 88, 89 que ele tá falando. A D&D não tinha saído no Brasil ainda, cara. Não, D&D da Grow não tinha saído ainda no Brasil. Não, eu queria saber se ele conseguiu alguém, cara. É verdade, cara. Você conseguiu alguém, cara? Conseguiu alguém? Cadê? Colocando anúncio no jornal. Imagina só o anúncio no jornal. Precisa-se de jogador de AD&D. André, escreve pra gente ver se você conseguiu montar um grupo. Em 88, 89, cara. Geração Xerox total. Pega as coisinhas da caixinha, que saiba ler, escrever, tenha mais de 10 anos. Bom, é isso. É só um primeiro contato. Parabéns pela iniciativa, parabéns a todos os envolvidos. Maneiro demais. Abraço. Eu acho que eu nunca li um e-mail com tanto palavrão. Eu lembro assim, cara, teve uma época que eu fui pra viajar pra Niterói, foi no começo dos anos 90, acho que era 92, 93. Deixa eu comentar uma coisa, ele mandou do e-mail profissional, cara, veio no nome da empresa? No endereço aqui, veio o nome da empresa, telefone. Que legal. Vou ligar lá pra ele perguntar, aí grava. Bom, e aí o seguinte, pra quem não conhece, de Niterói pro Rio de Janeiro, você tem 2 maneiras de atravessar. Ou você vai pela ponte Rio-Niterói, ou você pega uma barca que cruza a baía, essa baía que tem, que se eu não me engano é de Guanabara, mas eu posso estar errado, faz tempo que eu morei lá. E era interessante porque saindo da balsa, você chegava acho que era o centro comercial ali, numa área que eu acho que era o centro velho do Rio, e eu lembro que eu passei ali com meu pai, e tinha algumas livrarias, que eram meio banco de revista também, e eles vendiam RPGs como D&D, e foi lá que eu vi o Tagmar pela primeira vez. E eu vi também vários módulos do AD&D. Banca de revista, cara? Pois é. Mas assim, não era aquela banca de revista que fica na calçada. É como se fosse uma lojinha mesmo, que você entra. E lá dentro tinha umas revistas, quadrinhos também, empilhados assim. Era uma revistaria, digamos assim. Né? Mas achei impressionante, porque conhecia quase nada de mundo daquela época, né? Aí eu fui para uma capital estadual, diferente de São Paulo, que eu já tinha só passado, mas assim, era interessante você sair da barca, você andar por aquele pedaço ali chegando na cidade do Rio de Janeiro e você encontrar, assim, praticamente na rua, era só entrar e já ir visitando esses comércios, né? Essas revistarias. Achei bem legal. Beleza. Quer dizer, se o cara colocou esses anúncios em 89, é ainda antes disso. Então, antes disso? Nossa, velho. Né? Tinha... O Tagmar é tão velho assim? Tagmar é. O Tagmar é dos anos 80. Eu tinha a impressão que o Tagmar tinha sido mesmo na mesma época que o D&D da Grow, cara. Não sei, mas eu acho que o Tagmar é antes do D&D da Grow. Eu vou ver se o Tagmar tá comigo, porque o Tagmar oficialmente é de um dos meus irmãos. Mas eu vou ver se ele tá comigo. Você primeiro o Tagmar, Olha. Eu vou ver se ele... A gente tinha tudo que saiu de Tagmar no Brasil. 4 livros. É uma tetralogia já. Eu vou ver se... De que ano que tá lá, que tá escrito no livro, cara.
Então, Ivar, o que você pegou aqui que você ficou mexendo 2 horas aqui? O Ivar fez pauta pro Voz de Fundo. Cara. Não, é que não é pauta pro Voz de Fundo. São coisas que eu gostaria de falar no Voz de Fundo porque eu quero compartilhar com as pessoas. Alguns questionamentos também. E meu questionamento de hoje vai para o Arthur. Pra mim? Arthur, você que é jornalista. Eu que sou Hoje é o dia do jornalista. Meus pêsames, Arthur. Obrigado. Não preciso mais de diploma, então virou uma várzea. Você é praticamente um blogueiro só. Pois é. Cara, virou igual publicitário, cara. Quem faz publicidade é buba alegre, né? Porque... como dizia um amigo meu, é clicador de mouse, né? Pior não, nem isso. Operário de CorelDRAW. Nem isso. Quem trabalha com publicidade não faz publicidade. Quem faz publicidade faz... sei lá, por fazer. Deve ser igual moda, eu assim, eu tô tentando lembrar quem foi que falou isso, mas alguém falou assim, o mote do publicitário, quantas vezes eu vou conseguir me vender hoje antes de gastar? É verdade, é a pura verdade, né? Mas Arthur, voltando aqui no nosso questionamento. Passa minha cerveja. Pois não. Você quer uma aberta ou fechada? Não, a cerveja Mortal Kombat? O copo. Não, deixa que eu copo. Tem uma aberta aqui. Deixa um restinho pra mim, por favor. Explica a cerveja Mortal Kombat, por Preciso ficar a cerveja alegre pra gravar Antártica Sub-Zero wins. Mas Arthur, eu tava vendo... Então pra chamar a cerveja tem que falar assim, come over here! Não, esse daí é o Scorpion. Scorpion. Então, mas o Scorpion é o arco inimigo do Sub-Zero, aí você puxa o Sub-Zero. Pô, esse dá uma boa propaganda, cara. O Scorpion chega no bar, come over here, aí vem a Antártica. Aí o cara puxa cerveja, né? Aí você tem a Antártica Sub-Zero e a Scorpion. Nossa, rápido. Ai, Deus. Cara, eu sou demais, eu não me aguento, cara. Eu sou tão engraçado que eu não me aguento às Nem vezes. a gente também. Mas enfim, Arthur, jornalista. Tá, jornalista na mesa. Enfim, tava vendo qualquer noticiário esses dias aí, porque isso acontece em todos. Eu queria saber por que assim, os jornalistas, especialmente os televisivos, sempre tem aquelas notícias que são repetidas ano a ano. Por exemplo, brasileiro sempre deixa pra comprar ovo de Páscoa na última hora. O brasileiro sempre deixa para comprar presente de Natal na última hora. O brasileiro sempre deixa para fazer declaração de imposto de renda na última hora. É porque a gente não tem memória, tem que ficar lembrando todo ano. Será que é por isso? É só por isso, não. Jornalista, por quê? É assim, ó. Você pode classificar o que é notícia em 3 grupos básicos. Notícias cotidianas, que são fatos de catástrofes, ou nesse caso, o que está acontecendo de sazonalidade. Notícias relacionadas à política, né? Tá, isso tem bastante também. Tem bastante. E geralmente elas são sempre as mesmas, né? Só muda sempre o nome do autor do roubo. E notícias relacionadas a pessoas populares, né? Pessoas que saem na mídia, pessoas populares. Pessoas que saem na mídia, pessoas que saem nas revistas, pessoas que saem do Big Brother, né? Bem por aí. Isso não é de agora. Existem relatos de boletins de 1600 e não sei quanto, que as notícias, se você pegar um patamar das notícias de antigamente, dessa época, de 1600 e tal lá, até hoje, as editorias não mudaram. Desde 1643 que o brasileiro atrasa para entregar o imposto de renda. Ou atrasa para comprar o de Páscoa. Não é que atrasa, deixa pra última hora. Deixa pra última hora. Não tô falando do brasileiro, tô falando na questão da notícia em geral. As editorias serem as mesmas. Isso, serem as mesmas. Por quê? Deve ser porque o povo gosta de sempre ouvir as mesmas coisas, né? Ou porque o povo não tem capacidade, como diria, não sei se vocês acompanharam esse caso, que um grupo de jornalistas da ECA foi visitar o Jornal Nacional. O que é ECA? Escola de Comunicação e Artes da USP São Paulo. A ECA. O que aconteceu? Um dos estudantes perguntou pro Bonner, né? Falou, ô Bonner, com uma tecnologia que a Globo emprega, porque eles têm repórter em tudo quanto é canto do mundo que fazem notícia e todo dia, 7 horas da manhã, tem uma videoconferência gigante que ele faz a pauta do dia que vai sair no Jornal Nacional. Falou, William Bonner? Ah, tá, porque ele é o diretor do Jornal Nacional. Ele é o diretor e o apresentador. Ele é redator-chefe ou ele é diretor? Ele ou editor? Ele é o diretor. Não, mas o diretor de jornalismo não é o Ali Camel? Acho que ele é só o redator-chefe. Mas o diretor de jornalismo, posso estar enganado, mas ele é o cara que coordena a equipe inteira. Isso, não. O Bonner é o diretor de jornalismo. Ele é o que coordena o que vai sair, o que não vai. O Ali Camel, ele é diretor do núcleo de jornalismo e esporte. É diferente. Isso, são coisas diferentes. Aliás, mandar até um abraço pro Ali Camel, esse que a gente nunca sabe quem é, mas que sempre é o primeiro a aparecer nos créditos. Ali, valeu, cara. Não sei se ouve vozes, mas se ouvir, vou mandar um currículo pra você. Eu tenho 2 livros dele. E o que acontece? Esse aluno chegou pro Bonner e falou, Bonner,
com tanta notícia no mundo, por que sempre as mesmas? E por que essas notícias sempre superficiais? E o Bonner me solta a pérola que, num país como o Brasil, onde a gente só tem Homer Simpson, não adianta você explicar muita coisa pro brasileiro que ele não vai entender. Cara, isso daí virou um rebuliço. Mas virou um rebuliço, teve até crônica saindo. A verdade dói, Bonner, né? Mas, cara, e o Homer. Mas, cara, eu não entendo por quê. O cara só falou a verdade, Exatamente. sabe? Apesar de ser jornalista, ele falou a verdade. Ele falou a verdade, mas só que... Acho que foi isso. Ele traiu a profissão, ele não pode falar a só se verdade. foi isso aí. Cara, o jornalista, assim, eu que fiz as duas faculdades, tanto de jornalismo quanto de publicidade, jornalista é muito tópico, cara. É uma utopia, assim, absurda. Tipo, não, é a verdade, porque a verdade é isso, a verdade é aquilo. Só que eles não veem que a verdade é que quem banca o meio de comunicação são as propagandas. Tem isso aí também, quer Quem dizer... banca o salário do cara é o que anunciante. é o que vende. Então os caras são muito tópicos, é muito doido de ver. Então, a resposta é: as notícias são sempre as mesmas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, cara. E não só notícias, mas, por exemplo, a gente está gravando hoje, é dia 7 de abril. Semana passada foi o feriado da Páscoa, Sexta-feira Santa. E, cara, toda época de Páscoa e Sexta-feira Santa é igual. Sempre passa algum filme da Paixão de Cristo. E é estranho, cara, porque todo mundo vê aquilo. Porque Eu todo acho mundo... que ninguém vê. Eu acho que não, cara. É estranho porque, assim, não, se ninguém visse, não passava, sabe? Eu acho. Tem que preencher a programação com alguma coisa. É. Cara, Mas, eu assim, acho que deve ser algum bispo, arcebispo, que fala, então, tem que colocar, não sei o que. Não, mas tem. é Eu não que acho que assim, não que precisa no disso. Brasil- Deve ser temático. O que você colocaria pra passar na Páscoa? Você não vai passar filme de Natal no Natal? Isso aí é outra coisa também, né? Mas eu digo assim, é que filmes de Natal você ainda tem uma certa variação. Apesar de a maioria ser comédia pra família, né? Mas, cara, filme de Páscoa é sempre a Paixão de Cristo, você sabe o que acontece no final, tá? Pra quem não sabe, já vou avisar, o cara morre no final. Não, Eles penduram o cara na cruz. não. O bom são os documentários do Discovery, né? Toda Páscoa e todo fim de ano sempre tem algum documentário novo sobre Jesus. O Discovery Channel tá começando a me encher o saco, porque antigamente era Discovery Channel, agora tá virando Hypothesis Channel. É tudo hipótese, os caras já não sabem mais nada. Eu assisti um documentário ontem, por sinal muito bom, no History Channel, que não era nem sobre Nostradamus, nem sobre Hitler. O Hitler Channel. E aí? É um programa feito... Nem o Apocalipse Channel. Não era nem fim do mundo e nem Segunda Guerra Mundial, cara. Porque a Segunda Guerra Mundial agora tá no Net Geo, né? Net Geo que virou o canal da Segunda Guerra. É verdade. Olha só, um Net documento Hitler. e um documentário do History Channel sobre história. Outra raridade. Estranho, meu. Pois é. Acredite se quiser, quem tem History Channel sabe do que eu tô falando, né? Não passa nada sobre história no History Channel. Mas passa Monster Quest, que é muito legal. Que é o melhor programa ruim da TV brasileira atualmente. O programa chama Unidos pela História. É um programa latino-americano que fala da história latino-americana, mas fazendo conexões. Por exemplo, conexão do Simão Bolívar com Martim Felipe, por exemplo, sabe? Ele vai estabelecendo conexões, como teve um episódio que foi conexão das revoluções do Tupac Amaru, no Peru, ali na Peru e Paraguai. Peru e Paraguai não. Peru e Bolívia. Peru e Bolívia. Peru e Isso. Bolívia. Com o que aconteceu com a revolta, por exemplo, do comandante Marcos. Certo, lá no México, o subcomandante. E subcomandante Marcos. Semelhanças e diferenças. Evolução de Chiapas, que é o estado deles, né? Não sei. Isso. Alguma coisa assim. Cara, um programa muito bom. É muito bom. Poxa, Só até que enfim, né? Hã? Até que enfim. E eu fiquei surpreso, que ontem foi o primeiro que eu vi inteiro. E aí eu gostei pra caramba. A minha mulher já tinha visto, porque o programa é originalmente em espanhol. E a gente costuma mudar o áudio, né, pro original, ao invés de ver a dublagem. Alguns programas de dublagem muito boa, mas alguns não são. Então ela já tinha assistido algumas vezes e me contou, tem esse programa que é muito bom. Aí ontem a gente assistiu. Foi bom pra descobrir que eu não sei nada de espanhol. O programa é muito bom. O duro que espanhol tem aquelas palavrinhas chaves que muda todo o sentido da frase. Não, e o pior é que eu tive que ler livro em espanhol, literatura em espanhol na faculdade. Mas ler você dá um jeito. Você faz um embromation legal, né? Uma embromação, senhor, né? É. Mas a questão do espanhol é o seguinte, eu fiz um semestre de espanhol, não gostei, saí, mas o problema do espanhol é o seguinte, parece fácil, mas não é. Não é. O problema é que tem muitos falsos cognatos. É o puro. Eu fiz um ano, não lembro de nada, mas eu gostei muito de falar. Porque o francês, você tem que falar que você tem que ter mamado no peito pra falar francês, né? Tem que falar com o bico assim, com a boca dura. O espanhol é o contrário. Você fala com a língua malha, fala com a boca malha, assim. Eu achei gostoso pra caramba. Mas uma coisa que eu gostei quando eu estudei espanhol é que todas as palavras você consegue identificar cada letra.
Se você... Não, o espanhol da escola. Vai ouvir o mexicano. Escuta a Shakira cantando, pra você ver se você consegue identificar cada vez. Existem os diferentes sotaques, assim. Passou um programa no Discovery Channel também, só um tempo atrás, sobre as gangues de Honduras. E o sotaque de Honduras é muito claro, é muito legal, é muito fácil você entender o que o pessoal fala. Mas aí vocês falaram de francês, italiano. Eu acho assim, o italiano e o espanhol são duas línguas para as pessoas brigarem, sabe? Porque, é muito fácil você ser insultado e insultar alguém falando espanhol ou italiano. Português também, cara. Pega o português já lusitano. tá acostumado, né? Não, mas Verdade, pega o lusitano. Os palavrões em português são comuns, Mas assim, será, tá acostumado com mas eles. será que o português lusitano... Eu não sei. A impressão que eu tenho do português de Portugal é que ele é falado com a boca meio fechada. Mas ele é muito rápido, cara. E o espanhol e o italiano, cara, é escancarado o negócio. É quase um arrombamento de garganta pra você cuspir, ou cuspir, depende do lugar onde você tá. Uma curiosidade etimológica, então. Os insultos, os xingamentos e as injúrias à parte com a qual você quer se digladiar verbalmente. Uma curiosidade etimológica. Existem evidências de que o português de Portugal, na época do descobrimento, na época das caravelas, era muito semelhante ao português falado hoje no Rio de Janeiro. Ah, é, cara? Aparentemente, aquele português no Brasil, lá no Rio de Janeiro, no litoral, se manteve. Ficou o sotaque por 400 anos, ao passo que em Portugal ele mudou. E é o sotaque de hoje, lá em Portugal, lá na terrinha. Lá na terrinha, lá em Lisboa. Mas eu diria... É verdade, parece que você fala com a glote apertada. Pois é, né? Por isso que eu falo, é difícil gritar em português de Portugal. Mas assim, nós falamos inglês, eu, Marcelo, tá? O Arthur lê inglês, que eu sei. Tá? Falamos espanhol, falamos italiano, falamos de italiano e de espanhol. Mas, apesar de tudo, eu ainda prefiro uma espanhola.